Iniciar o Fórum de Líderes, cujo tema é Agenda ESG, Desafios, Riscos e Oportunidades dos Novos Tempos. Convido ao palco a consultora, conselheira da ABM e coordenadora dessa plenária, Vânia Lúcia de Lima Andrade. O professor titular da USP e moderador dos debates, José Roberto Cardoso. A gerente-geral de Meio Ambiente da Gerdau, Senira de Moura Nunes. O presidente da Novelis América do Sul, Francisco Pires. O gerente-geral de Sustentabilidade da ArcelorMittal, Guilherme Correia Abreu. O vice-presidente da CBMM, Ricardo Fonseca de Mendonça Lima. E o COO da Ternium Brasil, Tito Char. Bem, para iniciar os trabalhos dessa plenária, chamo ao púlpito José Roberto Cardoso. O senhor está por aqui, né? Bom, muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar nesse evento aqui, cujo convite me foi feito em 2019, acho eu, e devido a todos os problemas que tivemos, finalmente chegamos na ABM Week esse ano. Bom, eu queria só comentar que em 2018, na cidade de Albuquerque, nos Estados Unidos, foi lançado o movimento Engenharia para a Paz, no Fórum Mundial de Educação e Engenharia daquele ano. O movimento da Engenharia para a Paz é entendido como a aplicação da ciência e dos princípios de engenharia para promover e patrocinar a paz. Este movimento destacou a integração ESG como um dos vetores mais importantes que podem contribuir substancialmente para a paz nas próximas décadas. Sua vertente social poderá promover a extinção do trabalho escravo, da mão de obra infantil e da exploração das mulheres. Como exemplo, a produção de um celular passa por uma cadeia de 250 mil operários, dos quais parte substancial desse contingente trabalha em regime de escravidão. Assentados nesses três pilares do ESG, apresenta-se aos executivos um desafio ainda mais complexo, o mundo com 7 dimensões, como veremos. Cada vez mais estamos em termos de 3 pilares com enfoque de prosperidade econômica, na qualidade ambiental e no elemento ao qual muitas empresas tendem a fazer vistas grossas, a justiça social. Recusar o desafio imposto pelos 3 pilares é correr o risco da extinção. As 7 dimensões são as seguintes. Primeiro, o mercado, impulsionado pela competição com empresas operando em mercados abertos, tanto nacional como internacional. Muitos executivos têm o sentimento de que a sustentabilidade é uma nova forma de religião, uma última aberração do século XX, em vez de uma nova forma de valor que a sociedade demandará. Não os executivos que estão aqui. Valores é o que garantirá a estabilidade. Empresas que se sentiam firmes em solo firme por décadas, de repente descobrem que o mundo que conheciam está assentado em areia movediça, que foi descoberta por inovações disruptivas dos concorrentes. O executivo deve estar atento para que o negócio das empresas não vise apenas a criação do valor econômico, mas também de valores sociais e éticos.
Quanto à transparência, as empresas que inicialmente justificavam a política de total sigilo se darão conta de que elas estão operando cada vez mais em ambientes globais. A razão disso tudo é o colapso de várias formas de autoridade tradicional, na qual a liderança não é mais exercida pela autoridade, e sim pela influência. Quanto à tecnologia do ciclo de vida, mudança de visão de empresas de um enfoque na aceitação dos seus produtos nos pontos de venda para um enfoque no desempenho, do nascimento à morte ou do nascimento ao renascimento. Quanto às parcerias, a aceleração da taxa pela qual as novas formas de parceria surgem entre empresas e outras organizações, como casos de parceria entre empresas com o Greenpeace, no desenvolvimento de projetos. Quanto ao tempo, à medida que a competição com base no tempo continua a acelerar o passo da competição, a necessidade de desenvolver o pensamento e o planejamento em uma base de tempo mais longo sofrerá maior pressão. Por último, a governança corporativa. A pauta da integração ESG é de responsabilidade conjunta. Não basta ter apenas alguns pensando no problema. Todos precisam estar envolvidos. Daí a razão de uma boa comunicação na gestão dessa integração. Qual deve ser o papel da liderança na integração ESG na sua organização? Esta é uma das respostas que vocês ouvirão dessas 5 lideranças daqui a pouco. Como esta liderança consegue dotar o ecossistema de suas empresas de modo a dotá-lo de capilaridade suficiente para que todos os benefícios e responsabilidades dessa integração surtam os efeitos desejados. A prioridade das organizações na integração ESG também é cercada de dúvidas, sobretudo quando queremos identificar como esta integração conversa com a estratégia de negócio da companhia. Finalizando, citaremos uma frase do poeta polonês, Stanisław Gierszlek, nome complicado para mim pronunciar, que sempre me provoca essa frase dele. Seria considerado progresso se um canibal usasse garfo? É isso que nós vamos ver nessa sessão. Muito obrigado. E eu gostaria agora de pedir a participação dos nossos convidados, começando aqui pela gerente-geral de meio ambiente da Gerdau, Senira de Moura Nunes, para as suas considerações. Tá bem? Nós temos 5 minutos para cada um. Boa tarde a todos. Como dito, né, um momento muito importante para a gente podermos estar juntos novamente. Encontrei vários colegas de outras empresas que trabalham com sustentabilidade, e a gente conseguir enxergar dentro da organização que a gente trabalha, dentro da Gerdau, uma mudança cultural. Desde 2014, quando a gente começou a mudar a cultura da organização para que ela pudesse ser mais diversa, mais inclusiva, mais ágil, a gente estava ali preparando a nossa empresa para que pudesse absorver os conceitos da sustentabilidade, que é esse conceito de gerar um valor maior do que o valor financeiro para a organização. É gerar crescimento em todo o ecossistema no qual ela está inserida. E nesse momento que a gente consegue rever os nossos colegas, depois de 2 anos, né, mais de 2, 3 anos, em um evento de pandemia, de proporções que ninguém tinha como prever, e a gente começa a tratar o ESG como algo que é um risco ao negócio, um risco ao planeta, nada mais justo do que a gente estar aqui debatendo esse tema
na indústria do metal, né, especialmente na siderurgia, que é o que eu represento hoje, que é uma indústria tão importante para que a gente tenha um mundo cada vez mais sustentável, através da energia renovável, através dos carros elétricos e tantos outros, adaptação, e por isso eu entendo que é um momento ímpar, né, da gente estar discutindo aqui com os meus colegas um tema que realmente vai nortear os nossos negócios, já norteia, e que vai ganhar cada vez mais relevância para todos nós como sociedade e principalmente como produtores que somos, base da sociedade. Acho que é isso. Eu passo a palavra. Eu passo a palavra agora ao Francisco Pires para as suas considerações. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Francisco Pires, eu sou presidente da Novelis para a América do Sul. A Novelis é a líder mundial em reciclagem e laminação de alumínios. Ela nasceu a partir de um spin-off da Alcan, em 2005. Foram separados os negócios de alumínio primário, foi comprado pela Rio Tinto, virou Rio Tinto Alcan. E a Novelis, ela focada no segmento de downstream, laminação e reciclagem, foi comprada em 2007 por um grupo indiano chamado Aditya Birla. Então, a gente já nasceu desde 2005, desde os nossos primórdios, com foco em economia circular, no mundo já ESG desde aquela época. Faz parte da nossa sobrevivência aumentar e focar cada vez mais na reciclagem, porque dessa forma a gente depende menos do alumínio primário, a gente depende menos dos nossos próprios concorrentes. Então, eu acho que já se criou um ambiente bastante favorável para a Novelis se desenvolver na linha da reciclagem e trazer o alumínio que ela produz de volta para virar alumínio de novo. A gente tem a felicidade de estar no segmento de alumínio primário, de alumínio, que é um metal infinitamente reciclável, que não perde as suas propriedades. A gente foca bastante, nosso principal mercado é o mercado de latinhas de alumínio. É um mercado que a gente viu nascer, a gente fez parte da origem em 1989, e agora em 2021 a gente já é um mercado aqui no Brasil de 33 bilhões de latas que são consumidas anualmente, é o maior mercado de alumínio do país. A Novelis também contribuiu fortemente desde esses primórdios no desenvolvimento da estrutura de reciclagem do país através de centros de coleta, e um trabalho muito próximo das cooperativas. Hoje a gente recicla cerca de 21 bilhões de latas por ano aqui no Brasil, através dos nossos próprios 14 centros de coletas, mais 22 centros de coletas e todo o investimento que a gente vem fazendo na nossa unidade de Pindamonhangaba para viabilizar essa reciclagem. 21 bilhões, são 33 bilhões, tem um percentual que é comprado por outras indústrias, e a gente traz também cerca de 5 bilhões de latas para serem processadas de fora na nossa unidade. Então, a Novelis, ela nasceu nesse modelo já de sustentabilidade, e recentemente, ano passado, a gente assumiu alguns desafios importantes. Assumiu o desafio de ser carbono zero até 2050 e um desafio intermediário de reduzir as nossas emissões em 30% até 2026, no mesmo momento que a gente vai passar por um crescimento grande com investimentos de 5 bilhões de dólares ao redor do mundo. Então, estou muito feliz de estar aqui e estou muito feliz em tratar esse tema. Acho que esse é um tema muito caro para a Novelis e muito importante para a sociedade de maneira geral. Muito obrigado, Francisco. Eu peço a palavra do Guilherme Correia Abreu, né? Gerente geral de sustentabilidade da ArcelorMittal. Obrigado, Guilherme. Bom, boa tarde a todos. Falar sobre o tema sustentabilidade é algo assim extremamente motivante e que, se a gente quisesse, nós ficaríamos aqui a noite toda, tomaríamos um vinho, uma cerveja, ou o que quer que seja, e ainda não seria o suficiente para poder esgotar o assunto, né? A ArcelorMittal, ela possui como um dos valores a sustentabilidade. Já desde o início da sua concepção, sustentabilidade sempre foi considerado como um dos valores da ArcelorMittal. Do meu ponto de vista, eu não consigo enxergar uma empresa no mundo de hoje que não tenha sustentabilidade num nível de ser um valor da sua empresa, de ser tratado na alta esfera
em termos de comando, de direção e de estratégia dessa empresa. Um ponto importante a ser considerado, acho que a gente tem que sempre levar em consideração, começa sempre uma confusão entre as letrinhas, né? Sustentabilidade, ESG, depois tem um pessoal que fala ASG, que está brasileirando, né, a questão do ESG. Já tem gente que fala que tem ESG, mas tem o I da inovação, tem gente que fala que tem ESG, mas tem o E do econômico, que esqueceram. E, na realidade, no fundo, o entendimento é que a gente precisa de ter uma forma cartesiana de se entender as coisas. Então, para se entender o todo, a gente tem que dividir, né? O próprio conceito de sustentabilidade no seu entendimento, apesar da sustentabilidade ela ser o todo, né, nós, didaticamente, conhecemos mais comumente como 3 grandes dimensões, econômica, social e ambiental, né, que diferem um pouquinho do ESG, no primeiro momento, e eu vou botar a minha visão a respeito desse assunto. Mas, assim, então, a partir do momento que se divide, fica mais fácil de se entender e fica mais fácil de se atuar, né? Contar uma piada rapidinho. Algum tempo atrás, há bastante tempo, eu cheguei para o presidente da minha empresa e falei com ele, eu falei, olha, nós temos que criar uma área de sustentabilidade na empresa. Na época não era tão comum, era mais disseminado, separado. É importante criar. Ele virou para mim e disse, mas criar para quê? Eu falei assim, não, porque tem que ter alguém que trabalhe de sustentabilidade. Olha, o responsável de sustentabilidade nessa empresa sou eu. Depois daquilo, nenhuma pergunta mais, né? O que é que se espera? Que realmente que o top 1, o número 1 da empresa, seja o responsável pela sustentabilidade, porque é o todo. É o todo, ela não é parte, não é fracionada, ela é o todo. As 3 dimensões da sustentabilidade, econômica, social e ambiental, elas precisam de interagir entre si, né? O entendimento desse conceito, ele é prioritário ao entendimento do ESG. O entendimento do conceito de que o ambiental, social e econômico tem que se interagir entre si, que um dos 3 não consegue sobreviver sem os outros, ele é prioritário para se entender o conceito de ESG. E o conceito de ESG, ele nasceu mais, no meu ponto de vista, de uma demanda muito forte, principalmente de investidores e clientes, de se mensurar. Porque tudo aquilo que é difícil de se entender, é difícil de se mensurar. E se a gente não mensura, a gente não consegue entender como que a gente está indo nisso, o quão sustentável nós somos, o quão sustentável a indústria do alumínio, do aço é. É muito difícil, como que eu comparo com o meu concorrente, como que eu faço isso? Então, a questão do ESG veio num ponto muito demandado por investidores e clientes, e aí sim, dividindo muito, professor, nos temas que você colocou, direitos humanos, direitos trabalhistas, a questão social, a questão ambiental, a questão de governança e por aí, vários outros, para ser de uma forma cartesiana novamente, de se entender como que eu posso mensurar o quanto a minha empresa está atendendo, ou se ela está apta, se ela está crescendo a respeito disso aí. Nesse ponto específico, a ArcelorMittal entende e destaca uma das certificações ESG, que é a certificação. Nós perseguimos 2 grandes certificações, uma para o setor aço e outra para o setor de mineração. O setor aço é o Responsible Steel, onde ele fraciona as questões de ESG em 12 grandes princípios, né, e permite com que os investidores e clientes entendam o nível de aderência vamos dizer assim, ao atendimento das questões de sustentabilidade como um todo, apesar de ser uma norma ESG. E, no caso da mineração, a gente persegue a norma que nós entendemos ser a mais exigente, que é o IRMA, né? Initiative for Reassessment of Mine Assurance, Responsible Mine Assurance, em que também estabelece uma série de princípios, uma série de requisitos para que a mineração seja considerada uma mineração sustentável. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Eu peço a palavra aí ao Ricardo Fonseca de Mendonça Lima, vice-presidente da CBMM até daqui a pouco, já será o presidente da empresa. Por favor, Ricardo, a palavra é sua. Boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui, primeiro ao lado de colegas representantes de grandes empresas, quase todas clientes nossos, então sentimos um grande orgulho de estar aqui com todos, né? E depois também para mim é um prazer estar aqui na BM. Eu me formei em Engenharia Metalúrgica na Escola Politécnica e no ano de 1986 eu tive uma bolsa de iniciação científica, já com patrocínio da CBMM, na época que eu era estudante,
E no congresso da ABM de 1987, eu apresentei um trabalho, foi o meu primeiro trabalho apresentado em um congresso, foi nessa casa aqui. Então, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui dando alguma contribuição para esse evento, né? Falando da CBMM, a CBMM é uma empresa que tem um pouco mais de 60 anos de existência. Quando ela foi fundada, ninguém sabia para que servia o tal do nióbio. O nióbio havia sido descoberto no ano de 1801 por um químico chamado Charles Hackett, e até então não se sabia para que servia, qual era a aplicação. Então, para que a empresa pudesse começar a ter uma atividade comercial, industrial comercial, sempre foi necessário desenvolver pesquisa, trabalhar em conjunto com a academia, com seus principais clientes, com institutos de pesquisa, tanto para o desenvolvimento dos processos internos, para que a gente pudesse sair do minério, chegar ao nosso produto acabado, quanto para o desenvolvimento das aplicações na casa dos nossos clientes. E aí, portanto, a parceria com os clientes sempre foi muito importante. O investimento em ciência, o investimento em tecnologia, sempre foi e continua sendo até hoje o nosso principal desafio. Hoje a companhia tem uma capacidade de produção que é superior à demanda mundial de produtos de nióbio. Então, o nosso esforço continua sendo pesquisa, desenvolvimento, novas aplicações. E para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa ter sucesso, a gente tem que buscar o conhecimento. Então, nós temos que investir na qualificação das pessoas. Desde a sua origem, a empresa investiu muito em qualificação dos seus funcionários e começou a investir também na qualificação das pessoas, das crianças, dos jovens, da comunidade em que ela atua, porque esses jovens eram futuros potenciais funcionários da companhia. E através do investimento nisso, a gente foi vendo, e até hoje isso continua, a ascensão social das pessoas através da educação. Então, eu diria que dentro do ESG, né, essa parte de uma responsabilidade social, investindo em educação de crianças e adolescentes, faz parte da trajetória da CBMM e fará sempre, que a gente vê que isso aqui realmente traz resultado. Nós operamos um complexo minero-metalúrgico numa cidade em Minas Gerais, cidade de Araxá, uma cidade que hoje tem 100 mil habitantes, tá certo? Além da CBMM, tem outras grandes empresas que são relevantes lá, mas ao longo da história da cidade, a CBMM sempre teve que estar muito presente, porque há 60 anos atrás não havia uma estrutura para uma companhia que queria crescer. Então, a sua presença, através de projetos que fomentassem o empreendedorismo, o desenvolvimento de uma atividade econômica local, através da capacitação dessas pessoas, a gente está realmente apoiando, mas não só apoiando financeiramente, apoiando através de levar o conhecimento, da capacitação, de uma parceria com os nossos funcionários. Isso é alguma coisa que sempre se fez presente e até hoje existe. Hoje a gente vê Araxá como uma cidade que tem um nível de segurança bastante elevado comparado a outras cidades da realidade brasileira. É uma cidade que realmente tem uma boa qualidade de vida, as pessoas gostam de morar lá. Eu acho que a presença dessa parceria perene entre a empresa e a comunidade do entorno é alguma coisa que acabou dando certo e até hoje funciona. E nós procuramos sempre bons projetos para apoiar, projetos incentivados ou não incentivados, e é difícil achar, né? O que eu chamo de bom projeto? É aquele projeto que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas que têm, pertencentes à população mais carente, né? Então, a nossa presença ali, através de um trabalho que é uma convicção da companhia e dos seus funcionários, a gente vai vendo essa evolução crescente, certo? E na parte de relacionamento com os nossos clientes, até gostaria de relatar uma experiência recente que eu tive. No final do ano passado, nós tínhamos uma reunião agendada com um grande cliente nosso europeu, uma grande siderúrgica presente na Europa, e nós íamos lá renovar um contrato, né, que nós tínhamos de longo prazo. E eu fui todo preparado para falar de volumes, de previsão de vendas, de preço, de tendência de custos, tudo mais. E aí eu fui surpreendido pelo outro lado, em que a pergunta foi: escuta, quando que a sua companhia vai ter emissão zero de carbono? Primeira pergunta: não quero saber do preço, do volume, quero saber quando que você vai ser zero na emissão de carbono. Segunda pergunta: como que os produtos da sua companhia ajudam o mundo, tá certo, a reduzir as emissões de carbono? E aí ficou claro para nós que o nosso planejamento estratégico de longo prazo, nós temos que estar observando essas tendências mundiais. Então, hoje, eletrificação está presente no nosso plano de estratégia. Urbanização, sustentabilidade, digitalização. Através desses pilares, nós somos vendo, através do conhecimento nosso e do conhecimento, né, dos nossos parceiros do mundo todo, aonde que os nossos produtos poderiam ajudar o mundo a ter sucesso nessas tendências.
Então, hoje, temos vários projetos, são 16 programas de desenvolvimento de tecnologia que suportam essas tendências para que a gente possa ajudar o mundo a fazer essa evolução. Então, a ESG hoje não tem volta, né? É um risco não estar, mas é uma grande oportunidade estar e levar isso de maneira séria. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Peço a palavra aí ao Tito Chá. Desculpe se eu errei a pronúncia do seu nome. Mas... Você falou completamente correto. Meu nome é Tito, sou vice-presidente do Ternium, fabricador do aço aqui no Latinoamérica. Eu estou muito feliz de estar hoje com vocês para discutir a agenda do ESG. Eu acho que é importante que vamos refletir um pouco por que estamos discutindo ela. Uma palavra ESG, se você busca, né? Já tem 15 anos que existe na literatura alguém que começou a pensar sobre ESG. E a parte da nossa humanidade é sempre pensa no crescimento. Como foi falado, mais tonelada, mais lucro. Até hoje, a avaliação de um país inteiro, a primeira coisa que estamos vendo é enquanto crescer a economia desse país. Isso é uma base dos últimos décadas, que estamos medindo tudo crescendo mais e bom. Só que agora estamos chegando num ponto que estamos entendendo que só temos uma Terra e ela é limitada. Então, que foi verdade nos últimos décadas, até os anos 90, crescimento é positivo, já se mostrou que estamos chegando no limite. Não tem mais como crescer sem prejudicar a terra onde nós estamos vivendo. Então, isso leva a um conhecimento de mais e mais pessoas que nós temos que deixar a terra não pior para nossos filhos do que nós recebemos ela. Por isso é o grande esforço da redução do CO2, todo mundo entende que com mais CO2 na atmosfera, a Terra vai ser pior para as gerações que vão. Segunda parte social. Crescimento, mais riqueza, é bom, mas é distribuído da forma correta. É justo, se você vai no Brasil, em algumas áreas, o bairro é muito claro, tem um bairro muito rico, outro bairro muito pobre. São pessoas que moram lá, que são os mesmos humanos como eu e vocês, que não têm as mesmas chances. Isso é justo. A parte, obviamente, também da governança. Se nós temos como uma empresa um resultado bom, é importante como foi feito esse resultado. Acho que no Brasil temos muitos exemplos mal como algumas empresas tinham sucesso no passado, que todo mundo entende que não pode ser dessa forma, porque é injusto. Então, o fato que estamos hoje discutindo o ESG é por necessidade. A Terra é limitada, nós temos que mudar. Nós, como sociedade, como humanidade. E, obviamente, o que significa isso como nós, como empresas? A Ternium é um grupo que tem 17 plantas operativas no Latinoamérica, até uma planta nos Estados Unidos. E mudar. Não só mudar a tecnologia, mas também mudar, gosto muito da palavra que você falou, é cultura. Nós temos que mudar a cultura como estamos fazendo negócios para atender as demandas da sociedade que temos aqui. E, obviamente, isso depois vem em várias outras formas, que nós estamos tentando na Ternium também fazer a nossa contribuição, mesmo na decarbonização, mesmo no projeto social, e mesmo na governança, para operar da forma correta. Então, vou estar muito feliz de discutir esses pontos hoje com vocês. Muito obrigado, Tito. Bom, após ouvi-los, né, eu gostaria de chamar a Vana Lúcia de Lima Andrade, que é a consultora e conselheira da ABM, para a sua apresentação. No ano passado, a ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Corporativa, publicou ou apresentou uma pesquisa que fez com uma grande quantidade de empresas que trabalham no Brasil, dos mais variados setores econômicos, sobre a implantação do ESG nas suas empresas. Com o objetivo de tornar esse debate o mais dinâmico, né, e tirar dessa oportunidade ensinamentos importantes, nós da organização optamos por fazer uma pesquisa semelhante, tiramos
um extrato das perguntas que foram feitas nesse questionário, nessa pesquisa da BERJ, e fizemos uma pesquisa no ecossistema da BM, né, nas empresas que são mantenedoras e associadas da BM. E eu vou apresentar, então, a comparação entre essas duas pesquisas, e o nosso objetivo é apontar as similaridades e as grandes diferenças. E, a partir disso, então, nós vamos estabelecer algumas questões para serem debatidas. Então, começando, essa pesquisa, então, da BERJ, ela foi feita, né, com todos os segmentos econômicos, tanto de indústria manufatureira quanto de serviços. E da BM foram os setores, foram as empresas no nosso ecossistema. A primeira pergunta foi: qual é a prioridade da questão ESG na agenda corporativa da sua organização? E se estaria entre as 3 maiores prioridades. E o resultado foi muito semelhante, ou seja, a maior parte das empresas, tanto do ecossistema da BM quanto da BERJ, elas têm o ESG como sendo uma das 3 maiores prioridades. Quais os fatores de ESG são... não, só um instantinho, eu pulei aqui. A sua organização tem programas para os fatores ESG. Os 2 grupos foram semelhantes e a grande maioria das empresas tem o seu programa de ESG desdobrados em planos e programas. A terceira pergunta: quais fatores ESG são mais importantes na sua organização? Os 2 grupos tiveram respostas semelhantes, mas eu queria chamar a atenção por uma questão aqui que me chamou a atenção. Principalmente para a maior parte das empresas que operam no Brasil, o fator social teve uma relevância um pouco menor do que o fator ambiental e o fator de governança. Outra pergunta: a sua organização tem uma estrutura formal para monitoramento e gestão das questões ESG? A maior parte das empresas tem estrutura formal, e o ecossistema da ABM tem um pouco mais de empresas que têm uma estrutura formal para cada um dos fatores ESG. Mas a maior parte, quer dizer, mais da metade das empresas, a metade ou mais da metade, tem uma estrutura centralizada de ESG. Quais os programas da sua organização, que sua organização tem para a redução do impacto ambiental? Aqui nós temos uma homogeneidade, né, de adoção de programas. Esse item, que é de opções de transporte sustentável, tem uma menor quantidade de programas nos 2 grupos, e a maior parte dos programas visam a redução de emissão de carbono, a conservação de área e a proteção ambiental, principalmente nas empresas do grupo da BM. Perguntado se as companhias tinham programas de diversidade e inclusão, a grande maioria tem, nos 2 grupos. Perguntado se a sua organização usa os ODS para medir o desempenho do programa ESG, a maior parte das empresas dos 2 grupos usam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para essa medida, sendo que as empresas do grupo da BM
ainda é maior. Perguntado, quais são as prioridades da sua organização para melhorar as suas práticas de governança? Nesse quesito, houve uma grande diferença entre vamos dizer assim, a média das empresas do Brasil e as empresas do sistema ABM. A maior parte das empresas, quer dizer, as empresas ABM, elas usam todos, é importante todos esses fatores para a sua governança corporativa, sendo que 100% falam que esse programa ele visa assegurar o atendimento à legislação, a reputação da empresa, melhorar a reputação da empresa e reduzir o risco do negócio. Mas todos os outros fatores também são importantes na prática de governança. Quais são as questões relativas ao ESG com metas e métricas? Escolha aquelas que se aplicam. Também a gente vê que há uma certa similaridade entre a pesquisa da ABM e a pesquisa da Berge, e as principais questões que têm métricas e métricas são o uso da água e a emissão de gases de efeito estufa. Quais são as principais barreiras e obstáculos para a implementação dos projetos ESG na sua organização? Aqui a gente tem uma similaridade nas primeiras 3 barreiras, que é falta de pessoas, profissionais qualificados para a implementação de projetos, limitação de fundos e falta de uma compreensão uniforme do termo de sustentabilidade entre os stakeholders. Aqui a gente nota uma grande diferença, que no caso da ABM, que foi no monitoramento, na medida e na quantificação dos benefícios, foram consideradas pelas empresas do grupo do sistema ABM como sendo os maiores obstáculos para a implementação dos projetos ESG. Então, essa questão de quantificação dos benefícios, dificuldade de quantificação dos benefícios e a dificuldade, a falta de mecanismos transparentes e eficazes de monitoramento, que são as grandes barreiras. A pergunta: a sua organização tem processos para garantir o efetivo feedback, consulta ou diálogo com seus clientes, fornecedores e outras audiências com as quais a sua empresa faz negócio? Aqui foi também bastante semelhante, tem as empresas do sistema da ABM, 100% tem canais formais de diálogo e consulta com os seus fornecedores, seus clientes. Na outra pesquisa, algumas não tinham e algumas tinham, mas de maneira informal. No sistema ABM, todas têm esses canais formais de diálogo com seus stakeholders. Perguntado, né, se a organização estende os seus requisitos de ESG, os seus compromissos de ESG para a cadeia de suprimentos, houve uma grande similaridade entre as duas pesquisas. Isso eu acho muito interessante porque as empresas, principalmente as grandes empresas que são estruturadas, elas extravasam a necessidade de adoção, né, de uma gestão ESG para a sua cadeia de fornecedores, que às vezes são empresas menores, empresas de médio porte. Então, quando ela faz isso, ela provoca que
toda a sua cadeia produtiva também esteja alinhada com os valores ESG, como é muitas vezes feita com os programas de qualidade, né? Então, essa é uma oportunidade que as grandes empresas têm para poder criar um movimento em prol do ESG em toda a sua cadeia de operação e de fornecedores. Perguntado se a organização prepara e publica relatórios periódicos de sustentabilidade e se ela é integrada com o relatório financeiro. Todas as empresas da ABM, elas fazem relatórios de sustentabilidade, sendo que algumas não fazem, vamos dizer assim, junto com o relatório financeiro, mas algumas fazem como sendo parte do seu relatório financeiro. São essas aqui, né? As que fazem o relatório ESG como sendo parte do seu relatório financeiro. São 33% das empresas do sistema da ABM e 55% do grupo da Berge. Essas perguntas que eu vou fazer agora, elas não foram feitas no questionário da Berge, mas a gente achou que eram perguntas importantes para a gente entender a implantação do programa ESG nas empresas do sistema ABM. A primeira pergunta, se as metas, né, do programa ESG estavam refletidos nos programas de remuneração variável das empresas. 56% das empresas disseram que não, que os resultados de ESG não estavam refletidos nas metas dos programas de remuneração variável. Já 44% das empresas que responderam falaram que sim. Aquelas que adotam as metas ESG nos seus programas de remuneração variável, nós perguntamos se essa seria uma meta que seria colocada em quais níveis da organização. A maior parte das empresas adotam as metas relativas ao ESG na gestão média e na gestão alta. Uma quantidade menor adota essas metas nos seus níveis operacionais. A pergunta: a sua organização tem mecanismos para monitoramento e ação sobre a sua reputação na sociedade e em quais mecanismos a sua organização usa? Aqui, uma grande maioria das empresas do sistema ABM usam vários mecanismos para monitorar e agir na sua reputação perante a sociedade em que atua. Mudando um pouco de assunto, então, agora que eu já terminei essa parte de comparação das duas pesquisas que foram feitas, da Berge e do ecossistema da ABM. Uma outra questão que nós trouxemos para os líderes, eles tiveram acesso a esse material antes, foi um relatório que foi divulgado em fevereiro desse ano, que foi divulgado por uma instituição chamada Responsible Mining Index Report. E esse é um relatório que foi feito por essa organização, que acompanhou os indicadores de 40 companhias de mineração, as maiores companhias, né? A Anglo American, Rio Tinto, Glencore, ArcelorMittal, Vale e a maior parte das grandes empresas de mineração, que tinham 250 unidades operacionais. E uma das conclusões que esse relatório chegou
foi que existe uma lacuna grande entre os compromissos da corporação e a adoção dos valores ESG nas unidades operacionais. Então, isso nós achamos muito relevante de trazer para a discussão essa lacuna, por que e como evitá-la. Para exemplificar o que eu estou querendo dizer, em fevereiro desse ano, a Rio Tinto, que é uma empresa de excelência na mineração, vocês sabem disso, fez uma pesquisa interna sobre assédio sexual, racismo e bullying. E o resultado foi constrangedor. O CEO da Rio Tinto obteve o resultado que, infelizmente, no ambiente da Rio Tinto, existia, eu prefiro falar no passado, assédio sexual, casos de estupro, e ele ficou extremamente perturbado. Foram as palavras que ele anunciou esse resultado, obedecendo aos princípios de transparência, que é um dos princípios basilares do ESG. Eu achei essa atitude da Rio Tinto extremamente corajosa, e como a minha mãe fala, eu falava, né, o sol é um grande desinfetante. Então, trazer isso e trazer isso de forma transparente é a forma que nós temos para poder mudar. E isso está sendo feito até a partir de uma demanda dos investidores da Rio Tinto.